Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos do canal Terra Viva. Bom, agora os nossos debates aqui já estão parecendo aquelas coisas que vinham de vídeos de outros lugares do fim do mundo. Um dia foi uma cadeirada, ontem foi a expulsão do candidato, aí o assessor dele agredindo o assessor do Nunes, arrancando sangue na região próxima ao olho. O que é isso, hein? Onde Que estamos? nível, né? Maior cidade do país, um centro industrial importante, os maiores do mundo, e esse fiasco que a gente está vendo nesses debates eleitorais, exatamente em São Paulo, né, também? É horrível. Pois é, você falou, uma das maiores cidades do Brasil, a quarta maior cidade do mundo, inclusive São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. E a gente está nesse nível aí. Eu acho que a Justiça Eleitoral tinha que tomar algumas providências criminais, né? Porque, tudo bem, o candidato tem uma série de isenções aí, porque é candidato e tal, mas está passando do limite o negócio, né? Daqui a pouco alguém vai dar um tiro aí em alguém no meio de um debate. Acho que só não deu porque tem revista na entrada do debate. Mas não está longe de acontecer um negócio desse. Uma facada, um tiro, numa das maiores cidades do mundo. Gente, essas são as pessoas que querem nos governar? Exatamente. É? Bom. Esse é o grande ponto de interrogação, né? Eu espero sempre que o eleitorado faça o seu julgamento e que consiga enxergar nesse tipo de atitude pessoas sem capacidade nenhuma para gerenciar uma cidade, quiçá pequenininha, quanto mais do tamanho de São Paulo. Assim, espero. Vamos lá para o nosso feijão com arroz que temos hoje. Está vendo novamente mercado muito agitado, bolsas internacionais, mercado aqui no Brasil também. Começando pelas bolsas internacionais. Ontem já tivemos uma forte alta dos preços da soja, do milho e do café, e hoje segue essa mesma atuada. Soja disparando na Bolsa de Chicago, 1,6%, são 16 pontos acima do fechamento de ontem. Milho também sobe em torno de 1 ponto percentual, tudo por conta de preocupações com o clima aqui no Brasil, para a safra brasileira, que está atrasada, por conta da falta de chuvas. O pessoal não consegue plantar com toda essa secura que acontece nas regiões centrais do país, exatamente onde se situa o grosso da produção brasileira, como é o caso do Mato Grosso, tudo atrasado. Isso pode comprometer a próxima safra brasileira, tanto de soja quanto de milho. E nos Estados Unidos também, agora começou a aparecer lá um problema de seca também, afetando o estágio final das lavouras americanas, que estão em colheita nesse momento. Então, preocupação com o clima também por lá, ou seja, estamos falando aqui dos dois maiores exportadores mundiais de soja e de milho, com problemas. Soja e milho no Brasil e nos Estados Unidos. Trigo também tem problemas climáticos em outros países, também sobe 1 ponto percentual. Algodão é outro, 1,2%. A safra americana está indo muito mal por conta de clima desfavorável. Apenas 37% das lavouras americanas, ou seja, pouco mais de um terço, apresentam boas condições. O resto está tudo ruim ou péssimo por conta do efeito climático por lá. Isso favorece o Brasil, na verdade, que é o grande concorrente dos Estados Unidos no setor de algodão. Café também volta a disparar, está vindo 1,6% de alta, ontem subiu mais, subiu cerca de 5%, uma estourada aqui nos preços. Robocinose também sobe 1,1%, também por conta de clima no Brasil. Essa secura que atinge também a região sudeste, prejudicando a próxima safra brasileira de café. Açúcar também, mesma razão, açúcar aqui no Brasil com problemas na safra de cana, açúcar subindo 2,9% no mercado internacional. Boi gordo no mercado futuro da B3 está estável nesse momento. O mercado físico segue subindo, altas bastante expressivas nas principais praças de criação de gado aqui no Brasil, pelo menos isso também. Agora, mercado financeiro, dólar caindo hoje, tem notícia nova aqui, a princípio é boa para a economia. A China lançou um pacote de medidas aqui para dar um salto na sua economia, que anda muito parada. Isso vem se refletindo positivamente no mercado de câmbio. O mercado de ações sobe, está acompanhando também as bolsas internacionais, e índice Bovespa na B3 com alta de 1,8%. Tem fatores internos também que permitem um fôlego novo aqui no mercado financeiro. Um deles, e talvez principalmente, é a ata do Banco Central, que foi divulgada hoje, a gente vai comentar daqui a pouquinho, mostrando que o Banco Central está firmemente decidido a continuar com a política de contenção aqui, da contenção da inflação por conta, por instrumentos de aumento de taxa de juros, ou seja, vai continuar aumentando o juro. Isso acabou aí
fazendo uma mexida no mercado financeiro que andava um pouco preocupado aqui com os rumos da economia por conta da gastança do governo federal. Petróleo em forte alta, 1,9%, 74 dólares e 50 centavos o barril, refletindo três problemas novos ao mesmo tempo aqui. Problemas, não digo, fatores que influem no preço do petróleo. Positivamente, a China tentando reerguer sua economia, lançou um pacotão de medidas hoje para tentar dar uma melhorada no desempenho da economia chinesa, que anda pelas tabelas. Isso deu um certo alento aos preços do petróleo, já que a China é o maior importador da commodity. Tem a crise no Oriente Médio, com os sucessivos ataques de Israel e do grupo Hezbollah, também influenciando aí por temores de que isso possa afetar o suprimento de petróleo do Oriente Médio. E aí, no terceiro fator, que é a vinda de mais um furacão na costa sul lá dos Estados Unidos, que pode afetar a produção de petróleo no país, que também tem uma grande produção do combustível, especialmente lá no Golfo do México, tem muitas plataformas de extração de petróleo que sempre são afetadas por furacões. Em suma, Tavinho, tem muita coisa circulando por aí nesta terça-feira. Com relação a esses três problemas aí que atingem o petróleo, China e o furacão são sazonais. Agora, o que preocupa é a crise no Oriente Médio, né? Hezbollah, Israel, Líbano. Aquilo está virando uma carnificina. São mais de 850 mortos aí num ataque. A coisa está muito complicada. E aí começa o revide, né? Vai de cá, vai de lá. Eu largo bomba, você larga a bomba. Mas está um problema sério. Não, a gente comentando aí, quando é que será que vai começar a guerra mesmo no Oriente Médio? Para mim já começou. Ou seja, já está em pleno andamento, né? Não tem outra qualificação para isso que está acontecendo, com esse número sucessivo de centenas de mortos aí nos dois lados, né? Naquela série de perguntas que as pessoas fazem diariamente para a gente, que é pessoa pública, ainda ontem várias pessoas me fizeram essa pergunta. Quando é que vai começar a guerra? Eu falei, para mim já começou, lá no Oriente Médio, a mesma resposta que você deu agora, né? Bom, por aqui a gente tem a questão do Copom, que teve que dar uma explicação aí, informou, a gente já vem falando disso e vem acompanhando, mas o Copom informou os motivos do aumento da taxa básica de juros, né? Esse do crédito agrícola aí a gente vai fazer depois. Agora a gente vai fazer o do Copom, né? É isso? Não, está na ordem inversa aqui. Às 6 está antes das 5. Está tudo trocado aqui, Silmar. Volta para mim aí, Tuiu. Vamos lá. Pois é, mas aqui está tudo trocado. Está de cabeça para baixo. A guerra é no Oriente Médio, mas a montagem do script errada foi minha aqui. Vamos lá, como eu vi uma coisa lá e outra aqui, eu fui na minha mão, mas me pediram para ir lá. Vamos lá, então. O governo federal disponibilizou linha de crédito para produtores afetados pelos recentes incêndios no Brasil. O Brasil registrou mais de 72 mil focos de incêndios em setembro, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Centenas de produtores foram afetados pelas chamas. Muitos perderam tudo. No setor de cana-de-açúcar, por exemplo, os prejuízos foram de pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Na pecuária, o governo do estado estimou que as perdas passaram de 1 bilhão de reais somente em agosto. O que aconteceu comigo, essa calamidade que veio das fazendas vizinhas, que chegou até a nossa propriedade, quando eu recebi a ligação que poderia vir a propriedade, e quando eu cheguei lá já estava com fogo. Em torno de 40% foi queimada, logo em seguida todos os vizinhos nos reunimos e conseguimos conter o fogo para que não entrasse nas reservas. A reserva não foi queimada, mas queimou algum pasto. Isso nos preocupa porque o gado precisa daquela pastagem. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com representantes de instituições financeiras para ampliar a linha de crédito do Renova Agro, o programa de financiamento de sistemas de produção agropecuária. O objetivo é estimular a produção em áreas afetadas pelos incêndios. Nós entendemos que não tem degradação maior do que um incêndio numa propriedade, onde queima matéria orgânica, a estrutura do solo, às vezes investimentos, cercas, equipamentos, máquinas. É uma degradação total, que demora, inclusive, para ser reconstruída e muito caro. Como o Brasil, a partir da volta do presidente Lula ao comando do país, nós instituímos que
a principal linha de crédito de direcionamento do crescimento da agropecuária brasileira é o Renovagro, através da recuperação de áreas degradadas, de pastagens degradadas. O entendimento e nossa equipe, o Guilherme, o Wilson Vaz, conversaram com os bancos e eles compreenderam também, nós fizemos esse pedido, que o incêndio também é uma degradação, portanto a linha já estava criada. Nós só ampliamos então, aqueles produtores que tiverem as suas propriedades afetadas pelos incêndios, podem captar esses recursos, é uma linha de crédito das mais atrativas, que são hoje 2 anos de carência, juros de 7% ao ano e 10 anos para amortizar. Então, os produtores que tiveram as suas áreas afetadas por incêndio podem acessar esses recursos. Produtores de áreas de canaviais, pastagens, fruticultura, café e seringueiras que sofreram as consequências das chamas nos últimos meses podem solicitar o crédito. O produtor tem que ir à instituição financeira, à agência do banco que ele sempre vai, procurar pela linha, comprovar que foi um incêndio onde ele é vítima desse incêndio e ter acesso a esse recurso. Bem-vindo essa situação, essa discussão, que possa estender a todos que tiveram esses problemas de incêndio. Bom, Silmar, é isso. Tem que ajudar mesmo, tem que criar uma linha de crédito, mas é mais um problema aí para o governo que já anda sem muitos recursos, né? Vinho, na verdade, despia um santo para vestir outro. Você não tem dinheiro novo aí nessa parada. Você está se desviando um recurso fundamental, que é importantíssimo, que é do Renovagro, que é justamente aquele para recuperar as pastagens degradadas durante anos de pisoteio aí do gado na exploração da pecuária. E essas terras estavam destinadas aqui, isso é um grande plano, aliás, do governo, para uma recuperação, por isso se criou essa linha aqui, é uma recuperação no sentido de introduzir cerca de 40 milhões de hectares de áreas nessas condições para a produção, ou seja, devolver para a produção, inclusive de grãos, soja e milho, por exemplo, além de pastagem também, um plantio de árvores para a produção de madeira, por exemplo, setor florestal. Então, todo um projeto grande, muito bem-vindo aqui, que poderia dobrar a produção brasileira de alimentos, ocupando essas áreas que hoje estão degradadas. Infelizmente, como o dinheiro está curto, o negócio é despir um santo para vestir outro. Então, sai perdendo o projeto de recuperação de áreas degradadas e pisoteio da pecuária e se desvia esses recursos aí para combater o efeito dos incêndios, que também estão destruindo áreas produtivas, áreas férteis. Ou seja, não tem dinheiro novo, infelizmente todo o dinheiro está curto, e o governo aí tentando, portanto, combater esse problema novo, que é o fator climático, seja as enchentes no sul ou agora os incêndios, né, e a secura nas regiões centrais, com dinheiro de outras linhas já existentes, que é uma forma de contornar. Mas alguém sai perdendo, infelizmente, que é a recuperação das áreas degradadas de pecuária. Mais do que alguém sai perdendo toda a estrutura de modo geral, porque você atrasa um cronograma, uma série de decisões que tinham sido tomadas que dariam um encaminhamento, mas que vão ter que ser adiadas e empurradas para frente. Sabe Deus quando é que vai sobrar esse dinheiro. É o pai que tem 2 filhos do mesmo tamanho, gêmeos e da mesma idade na escola. Um estuda de manhã, o outro estuda à tarde. O que vai de manhã na escola vai de uniforme. Quando chega para o almoço, o pai tira o uniforme, deixa ele sem roupa em casa e fica trancado aí, menino, e dá o uniforme para o outro ir e voltar à tarde. Assim vai a economia brasileira, infelizmente. Falar disso, vou falar do Copom agora. Agora sim, porque o Copom acabou explicando aí os motivos do aumento da taxa básica de juros. A gente já vem acompanhando aqui e já vem cantando essa bola, você especificamente, que é sempre bem mais informado nessa área. Mas a explicação, segundo o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o que explica a alta é, abre aspas, a convergência da inflação à meta. Ou seja, adaptar a inflação à meta, ou o que se previa não está sendo atingido, ou seja, está tudo de cabeça para baixo. Bom, a ata do Copom também reforça que os juros devem subir de forma gradativa, a gente já vem cantando essa bola aqui, e afirmou que é um período de incertezas. Para a diretoria do Banco Central, a decisão não trará prejuízo ao objetivo central, que é assegurar a estabilidade de preços. Na semana passada, a taxa básica de juros foi reajustada para 0,25 ponto percentual e, com isso, a Selic está em 10,75%. Pois é, Silmar, a decisão não trará prejuízos ao objetivo central, que é assegurar a estabilidade de preços. Mas vai trazer, sim, problemas para quem precisa de dinheiro
onde o crédito fica mais caro. Voltamos à notícia anterior, hein? De espinho santo para vestir o outro. Né? A gente sempre acaba tendo que tirar remendo de uma perna da calça para botar na outra. E uma fica esburacada, a outra não. Tá tudo assim, hein? Pois é, a meta oficial de inflação é bater no máximo em 4,50, está muito próximo disso já. Então, como o objetivo é conter a inflação dentro desse patamar, a solução é contê-la através do aumento de juros. Isso é a política básica aí adotada no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Então, o Banco Central está preocupado, porque está se aproximando muito, a inflação tem crescido acima do esperado, está se aproximando muito do teto da meta, que é 4,50%, e, portanto, a solução é continuar aumentando a taxa de juros além daquilo que já estava previsto. Ou seja, o próprio pessoal que é ouvido pelo Boletim Focus do Banco Central todas as segundas-feiras, ontem já aumentou a expectativa de o ano fechar bem acima da que era previsto anteriormente. Ou seja, 11,50% até 11,50%, bem mais do que era previsto até uma semana antes, exatamente por conta dessa situação de continuidade da alta da inflação. A solução é aumentar juros. O Banco Central deixou claro na ata divulgada nesta terça-feira que vai continuar de olho e possivelmente aumentando a taxa de juros, além do que já estava previsto por conta disso. Bom, vamos lá então, vamos falar de coisa boa. As indústrias do agro tiveram mais um mês de forte expansão. Informação que vem aí através do levantamento feito pela FGV Agro, o Departamento de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Em julho, vamos lá. Em julho deste ano, o crescimento da produção das agroindústrias foi de quase 4% em comparação com o mesmo período de 2023, segundo o Índice de Produção Agroindustrial, elaborado pelo Centro de Agronegócio da FGV. Nos 7 primeiros meses de 2024, a alta foi de 3,3%. No segmento de produtos alimentícios e bebidas, quase todas as indústrias avançaram. A produção de bebidas alcoólicas cresceu 10,6% em julho. No segmento de produtos não alimentícios, a indústria de insumos agropecuários teve crescimento de 8,5%. As mudanças climáticas afetaram o setor de máquinas e equipamentos agrícolas, as indústrias de fumo e de biocombustíveis, com retração em julho. O setor de fumo recuou 4,7% pelos impactos das enchentes sobre as fábricas gaúchas. E o de biocombustíveis teve queda de 0,3%, pressionado pelos efeitos da seca sobre a colheita de cana-de-açúcar no Centro-Sul. Aí, Silmar, é a agroindústria em franca expansão, a agroindústria que, como a gente sempre cita aqui, ela faz parte do PIB do agronegócio, não do valor bruto da produção, que é da porteira para dentro. A agroindústria que, como você sempre frisa, emprega muita gente aí nas cidades, através de empresas que transformam lácteos, frigoríficos, enfim, produzem máquinas, implementos agrícolas, enfim, a agroindústria indo bem. O setor alimentos e bebidas, basicamente. Agora, preocupa bastante a continuidade do fraco desempenho das indústrias de máquinas e equipamentos, que também empregam bastante gente, setor importante para agregar mais tecnologia à produção agrícola e também da pecuária. O setor continua sofrendo bastante desde o ano passado já, não só por conta de questões climáticas que reduziram a produção, mas principalmente porque o preço dos produtos anda muito ruim para o produtor, que é o caso especialmente da soja e do milho, dois setores que demandam muita maquinaria agrícola, né? É o setor que mais movimenta esse setor de máquinas e equipamentos agrícolas, e são dois setores que estão indo mal por conta de preço baixo, além da quebra da produção. Ou seja, tem o efeito climático, por um lado, mas tem o efeito preço no mercado, que talvez seja até pior, derrubando, portanto, a demanda desse setor, que é extremamente importante. Então, essa é a grande defecção. No geral, a melhora, principalmente pelos melhores desempenhos do setor de alimentos e bebidas, mas existe esse senão aí, nessa área bastante importante, que é de máquinas e equipamentos. O resto, sim, efeito da enchente, produção de fumo, por exemplo, outros setores que foram bastante afetados, particularmente no Rio Grande do Sul, outros setores também afetados por seca, mas eu diria que, predominantemente, tem essa questão de falta de demanda do produtor por conta de preço muito baixo do seu produto, que é a soja e o milho, principalmente, que continuam com preço. Estão melhorando agora, de ontem para hoje houve uma boa melhora, mas historicamente esse ano foi muito ruim para esses dois setores também.